Regina de Pederneiras. Sou espírita e como lidar com ansiedade e depressão? Sabe, Regina, esse é o assunto da época. É o mal do século. A ansiedade e a depressão. E se há alguém que tem uma vantagem para administrar esse assunto, é o espírita. O Sérgio, já falei isso aqui hoje, trabalha com um grupo que dá apoio, um grupo chamado TDM, Tratamento da Depressão através do Magnetismo. Então, eles têm, vamos dizer, a faca e o queijo na mão. Por quê? Primeiro, não admitem que uma pessoa seja ajudada pelo grupo através de passes, vibrações, orientações, entrevistas. Não admitem prestar ajuda se a pessoa não estiver se tratando com o médico. Não é isso, Sérgio? Exatamente. Então, a pessoa tem que continuar com o seu tratamento médico, com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, tomando os medicamentos. Aí ele vem para cá. Ele começa a submeter uma série de passes. E aí começam a acontecer alguns milagres. Vou dar um exemplo. Tempos atrás, veio aqui um médico. Ele veio procurar o líder deles, que é o Nelson Bastos. Ele chegou aqui e falou com a recepcionista: onde é que fica o TDM? O senhor deve estar se referindo ao TDM, né? Olha, o seu Nelson já está esperando pelo senhor aí. Ele entrou, foi lá falar com o Nelson. Ô, seu Nelson, eu estou estranhando aí que os meus pacientes, esse médico não é espírita, meus pacientes estão vindo aqui e estão aí sendo curados. O que vocês estão fazendo com meus pacientes? O Nelson achou que o médico veio aqui para reclamar que nós estivéssemos tirando os seus pacientes. Não. Eu sei que vocês respeitam a ciência médica e os meus pacientes não deixaram de frequentar o meu consultório. O que eu estou percebendo é que casos que normalmente eu levava 6, 7 anos para obter algum progresso, tem casos aí que em 6 meses eu estou conseguindo curar as pessoas. O que vocês estão fazendo com meus pacientes? Aí o Nelson percebeu que ele não estava ali para brigar com a gente, para criticar o nosso trabalho. Ele estava realmente, sinceramente interessado de como que a ciência espírita, os passes magnéticos, a terapia espírita conjugada com a medicina estavam obtendo êxito, trazendo êxito. Tem um caso que o Sérgio me contou, um caso assim excepcional. Uma pessoa com 3 meses de tratamento conseguiu livrar-se da depressão. Então, Regina, primeiro tem que continuar consultando o psicólogo, o psiquiatra, tomando o remédio direitinho, e aí procurar uma ajuda em algum centro espírita que trate desse assunto com os passes, porque aí você vai tratar da parte espiritual e da parte material, sem se esquecer de um aspecto, né, Sérgio? É de que às vezes por trás de um processo depressivo existe um processo obsessivo. Então temos que pisar em ovos com cuidados para não misturar muitas estações, mas toda pessoa depressiva, toda pessoa que tem algum vício, é um alvo fácil da aproximação dos espíritos. André Luiz costuma dizer, e eu acho que no livro Ação e Reação, é isso mesmo, que eu estou relendo agora, diz assim, que a obsessão começa com o desequilíbrio do paciente. Então, a pessoa se desequilibra por razões ligadas a vidas anteriores ou pessoas que na atualidade não se conformam com o seu status, não está bem encaixada no seu aspecto profissional ou sentimental, ela se desequilibra. Quando ela se desequilibra, ela atrai desequilibrados.
Então, junta-se o processo mental, psicológico, emocional com o processo que vem da mesma forma que o passe pode ser potencializado pelos mentores maiores. Quando você emite uma reação negativa, uma vibração negativa, você atrai espíritos que vão potencializar a sua depressão, a sua vontade de não viver mais. Então, minha cara Regina, é um assunto que tem que ser tratado das duas formas, com a medicina, com o psicólogo, com o psiquiatra e às vezes remédios bem fortes, e depois tratar paralelamente com a doutrina espírita. Mas então se não vier para o centro espírita, a pessoa não será curada? Calma, eu tenho visto casos maravilhosos na igreja evangélica. Pastores assim, muito bem compenetrados, honestos mesmo, que querem ajudar a criatura, tomam a mesma atitude. Olha, continua com tratamento médico, vem aqui que eu vou aplicar, nós vamos orar por você, vamos colocar a mão na sua cabeça, vamos cantar para você, e a pessoa recebe também ajuda do plano espiritual. Porque seria muita presunção nossa, dos espíritas, achar que só no centro espírita você encontra esse respaldo, esse apoio logístico para fugir dessas situações. Então, quando a pessoa tem vontade ela se predispõe a se curar, dar a sua participação, passa a controlar mais a sua palavra, os seus gestos, as suas atitudes, passa a ler mais o Evangelho, lê a Bíblia e se integra nos trabalhos dos irmãos católicos, evangélicos, messiânicos, budistas ou espíritas e continua com o tratamento médico, aí a coisa começa a tomar outro rumo, viu, Regina?